Irmãos, bom dia. Bom Paz dia. esteja com todos. Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra de Deus no Salmo 1. Salmos 1. Salmo de Davi. Alguns estudiosos, e inclusive os teólogos, no decorrer da história, como o próprio Calvino, Charles também, eles apontam este livro como sendo praticamente quase que uma sinopse de todo o Salmo, um resumo de todo o Salmo, porque ele vai mostrar a diferença que há no cristão, ou seja, no servo de Deus, daquele que não, sabe? Ele vai mostrar a diferença que há para ambos. E se foi Esdras quem compilou os Salmos, ou qualquer outro, parece ter colocado propositalmente aqui, como esta introdução que nós temos também para as nossas vidas. E aqui no livro de Salmos, nesta versão King James, diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. E provavelmente a tradução da grande maioria está: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, E não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores, e nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, e o caminho do ímpio, porém, conduz à destruição. É muito duro se a gente for analisar a literatura desse texto, a instrução, aquilo que foi dito. Mas é o que a Bíblia diz. É isso que o cristão compreende quando prega o Evangelho, quando lê o Evangelho. Que só existe dois caminhos. E existe aqui um caminho que é para a felicidade, a plena satisfação, como a Bíblia mesmo diz, e inclusive retrata isso de uma forma que nós podemos imaginar, visualizar com a nossa mente ao ler, que nós seremos como uma árvore plantada junto a um ribeiro. Isso é fácil de se imaginar, isso é fácil de qualquer pessoa que está aqui parar e pensar assim: se eu fosse uma árvore plantada junto a um ribeiro, eu estaria muito mais bem nutrido. Porque todos nós conhecemos árvores, todos nós sabemos que a árvore, ou seja, precisa ali da umidade, precisa da água, precisa do vento, precisa do calor. E é o que a Bíblia está mostrando para nós. E não somente isso, ela diz: olha, ela dá seu fruto, ela também não murcha, então ela prospera nesse seu propósito. Isto é o exemplo daquele que confia no Senhor e daquele que medita na sua palavra noite e dia. Então nós temos a palavra de Deus, nós temos a revelação de Deus para as nossas vidas, e nós devemos lembrar que, como cristãos, como servos de Deus, assim deve ser a nossa vida. E às vezes a gente é seduzido por este mundo a caminhar como aqueles que não pensam assim, que é contrário, como a Bíblia aqui mesmo diz, que são como palha, que são levados. Paulo até diz: olha, não seja levado, né? Você não pode ser levado por qualquer vento, ventos inclusive de doutrina. E ele diz: os ímpios, aqueles que são inimigos, zombadores, aqueles que olham para a fé, olham para Deus e zombam. Nós vemos isso, presenciamos isso nos nossos dias, todos os dias. Seja na TV, seja num círculo de amizade, seja com próprios amigos, seja na família. A Bíblia diz que nós não devemos nos associar. Você, eu, nós devemos ser para estes
arautos, aqueles que anunciam que o rei está voltando. Há um rei, e este rei está voltando, e este rei é Jesus. Então, que nós possamos iniciar este momento, e como está escrito aqui no verso 6, conhecer o Senhor é o caminho do justo, que você possa conhecê-lo um pouco mais nesse dia. Amém. Amém? Que nós possamos refletir um pouco mais sobre quem Deus é, a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor, Ele prometeu: eu vou enviar um Consolador, Ele vai vos ensinar acerca de todas as coisas, Ele vai instruir vocês, e Ele está disponível. O Espírito Santo, Ele veio para exaltar e glorificar a Cristo Jesus em nossas vidas aqui hoje. Amém? Vamos orar para a gente dar início a este momento de culto, com louvores, com gratidão, com alegria no coração, com confiança. Em seguida, o Senhor falar e ministrar aos nossos corações também através da sua palavra. Pai, tudo que nós iremos fazer aqui essa manhã é exclusivamente para a glória do teu santo nome. Deus, assim como está escrito neste salmo, ó Pai, o nosso caminho é te conhecer, Pai, nós precisamos conhecer. Em nome de Jesus, quebre, ó Deus, toda a nossa religiosidade, ó Deus, todo o nossos maus caminhos, Pai. Quebre, ó Deus, todo o nosso entendimento confuso acerca do Senhor, acerca da Tua palavra. Ministra aos nossos corações, seja através das canções, seja através da Tua palavra, que o Teu Espírito esteja conosco. Ajuda-nos aqui nesta manhã. Pai, abençoa, renova, fortalece aquele que está cansado, abatido, triste. Ó Deus, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações, nós precisamos de Ti. Abençoa a Tua igreja aqui nesta manhã. Abençoe aqueles que estão longe, aqueles que não podem estar junto conosco. Ó Deus, ministra aos corações daqueles que estão reunidos nesta manhã, nos quatro cantos deste planeta. Ó Deus, anunciando a mensagem, anunciando Tua volta, anunciando a Jesus Cristo. Nós precisamos de Ti, Senhor. E essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz a todos. Bom Amém. Dia, irmãos. Bom dia. Vamos adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Salmo 133 diz: quão bom e agradável estão unidos os irmãos, né? E nós cremos nisso, cremos que a congregação é para estarmos juntos, para louvar, para cultuar, para exaltar o nosso Criador. Glória a Deus por isso, e vamos louvar ao Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, a tua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor.
doce da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel, é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, me atraiu e eu, quebrantado, o seu amor. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, palavras de amor, esperança sem fim, ausente. Por tua bondade liberta o meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer-te sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, de ti abro meu coração, meu clamor
escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras ao sentir o teu toque. Por tua bondade liberta o meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és aquele, Senhor, que nós clamamos, Pai. Tu és perfeito, Senhor. Tu és digno de receber a nossa adoração, Pai, nessa manhã. Dizer que és formoso. Você pode declarar que o Senhor Jesus é formoso, é maravilhoso. Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz,
nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Com licença. Que é? Sapato legal. Ah, obrigada. Ele ainda tá aí dentro? Eu preciso muito falar com ele. Olha, ele já foi pro carro. Se você andar depressa, alcança ele. Droga, como é que pode? Deram uma multa pro Papai Noel na véspera do Natal. O que que falta? Dar uma vacina nos coelhinhos de Páscoa? Papai Noel, espera! Eu posso falar com você? Mas seja rápido, Papai Noel tá atrasado para uma reunião. Tá bom, eu sei que você não é Papai Noel de verdade. Por que está dizendo isso? Só por curiosidade. Porque eu já cresci e já sei como é o negócio. Tá certo. Mas eu sei que você trabalha pra ele e queria mandar um recado. Chuta. Sou Kevin McAllister, do Boulevard Lincoln 671. Quer o telefone também? Não, tudo bem. Tudo bem, isso é muito importante, hein? Diz pra ele que, por favor, que esse ano eu não quero presentes. Eu quero a minha família de volta. Eu quero apenas Peter, Kate, Buzz, Megan, Lynn e Jeff. A minha tia e os meus primos. E se ele tiver um tempinho, meu tio Frank, tá bom? Tudo bem. Eu vou ver o que posso fazer. Obrigada. Espera aí. Minha duende levou o último doce pro namorado. Tá tudo bem. Não seja bobo. Todo mundo que fala com o Papai Noel tem que levar alguma coisa. Agora toma, segura isso aqui, tá? Pode ir. Não coma antes do jantar. Tá bom. Obrigada. Só faltava essa. Alguém se lembra desse filme? Os mais jovens talvez nem conhecem, né? Isso foi um clássico. Nós hoje vamos iniciar uma série, se assim Deus permitir, falando do Natal, né? Os próximos 4 domingos agora, se assim Deus permitir, a gente vai trazer reflexões sobre o Natal. E a gente fez uma analogia a esse filme, que o nome do filme é Esqueceram de Mim, né? Esqueceram do que é o sentido do Natal. Todo mundo esqueceu o que realmente é o Natal. Então nós fizemos essa brincadeirinha com esse filme que todo mundo conhece, e que nessa cena que a gente viu ali, Macaulay Culkin, né? Não sei se ele está vivo ainda, esse menino, mas que ele pede para o Papai Noel ali que não quer presentes, porque ele quer a sua família de volta, né? Porque a família tinha esquecido dele, né? Em casa. Quem já assistiu, os mais jovenzinhos aí, se quiser assistir, é sensacional, muito engraçado o filme. Isso nos faz refletir um pouco sobre quais são os nossos desejos na época do Natal, sabe? O que a gente almeja, o que a gente vive sobre o Natal, o que a gente se preocupa com tantas as coisas nesse mês, esse mês de dezembro. Todo mundo faz projetos e projetos sobre fim de ano, sobre ceia, sobre presente, sobre árvore, sobre decoração, sobre panetone, sobre arroz com uva passa, né? E todo mundo esquece do sentido do Natal, o que é a essência do Natal. E é um pouco disso que nós vamos tentar trazer aqui hoje. E esse mês, e essa época, esse mês de dezembro, torna todo mundo mais amável, todo mundo mais feliz, está todo mundo mais amoroso.
Às vezes brigou o ano todo com a família, e chega em dezembro, parece que acaba tudo. Em janeiro volta tudo de novo. As pessoas estão mais propícias a falar de Natal, a falar de amor, a viver algo assim. E por muitas vezes o Natal moldado pela nossa cultura é o Natal do Macaulay Culkin. É esse Natal bonito, esse Natal totalmente decorado, esse Natal que é um verdadeiro consumismo e que se esqueceu qual que é o sentido, quem é o centro do Natal, o porquê que o Natal ocorre. E muitas vezes nós mesmos da igreja podemos olhar para esse Natal que a cultura molda, como um Natal pagão, sabe? Às vezes a nossa cultura olha, o seio da igreja pode olhar e falar assim, não, esse Natal de celebração igual a cultura molda, isso é um Natal pagão, isso é uma festa pagã, a gente não deve celebrar o Natal. Muitas vezes os que já caminham há mais tempo na fé, com certeza já conheceram pessoas ou já fizeram esse julgamento de achar que a festa natalina é uma festa pagã, sabe? E por isso que a gente trouxe a temática de hoje, se o Natal é celebração ou é paganismo, sabe? A pergunta é, nós devemos nos reunir para celebrar o Natal? Nós devemos estar reunidos com a nossa família para, entendendo qual que é o sentido do Natal, nós devemos fazer isso, ou isso é uma festa pagã? E por que uma família na noite de Natal, nós não vamos nem entrar na temática se o Natal realmente é 25 de dezembro, igual a cultura tu moldou, né? Fatos históricos aí, não vou nem me adentrar a isso, mas por que uma família não pode se reunir no 25 de dezembro, no 24, em oração, em louvor, em adoração a Deus? O que há de paganismo nisso? Sabe? O porquê que nós, o que nós podemos entender que isso se torna pagão? O porquê que a gente pode achar? Porque muitas coisas a nossa cultura introduziu no Natal, sabe? Foram introduzidas na história. Árvore de Natal, pisca-pisca, panetone, são coisas tradicionais nessa época, né? Assaperu, assapernil, né? A gente vê, e muitas de outras coisas que a gente tem na nossa cultura que a gente não enxerga como pagão, sabe? Usar aliança, Dia das Mães, Dia dos Pais. Quem colocou isso? Quem disse que usar aliança é um preceito bíblico? Do mesmo modo também que não é um preceito bíblico nós celebrarmos o Natal. Não existe instrução para isso. Mas existe instrução de comemorar o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia das Crianças, seja lá o que for. O que isso torna, o que isso afeta no meio da igreja? O porquê que uma família não pode celebrar o Natal? Todas essas coisas, árvore de Natal, panetone, pisca-pisca, Papai Noel, que hoje é celebridade, né? Papai Noel rouba atenção no mês de dezembro de tudo. Essas coisas não são paganismo, isso são simbolismo, sabe? E a gente não pode deixar esse simbolismo roubar o lugar da essência do Natal. Porque do mesmo modo, se nós olharmos para esses simbolismos e adorarmos, se tornou idolatria, como qualquer outra coisa que a gente pode adorar durante o ano todo. O celular, o carnaval, o dinheiro, o trabalho, a esposa. Isso pode ser um ídolo na sua vida. A internet pode ser um ídolo na sua vida, o videogame. Tudo isso, do mesmo modo que o Papai Noel, a árvore de Natal, pode ser também. Eu conheço pessoas que passam o ano inteiro esperando o Natal. O ano inteiro. Gasta tudo que tem na época do Natal. Sabe? Muito triste isso. As pessoas acham que essa época tem algo de místico, tem algo sobrenatural nessa época, sabe? Que tudo acontece no mês de dezembro, tudo é renovado, né? Cria-se esse misticismo de achar que virou o ano, as coisas vão ser mudadas. E não vai, só o calendário que muda.
Os seus problemas, a sua angústia, as suas dores continuam os mesmos. Então, o porquê que o cristão deve ou não celebrar o Natal? E para a gente responder essa pergunta, a gente tem que entender o que é o Natal, o que é o sentido do Natal. E quando nós olhamos para essa época de Natal, o que é o Natal, a gente tem que olhar para o texto bíblico e ver que nós estamos falando da chegada do Filho de Deus nessa terra, a chegada de Jesus nesse mundo. E não somente a chegada, mas o propósito que ela tinha e o alvo que ela tinha. Cristo não veio a esse mundo por acaso. Ele tinha um propósito. Ele tinha um plano soberano de Deus, né? E quando nós olhamos para esse texto bíblico, a gente pode ir lá em Mateus capítulo 1, né, um texto claríssimo para nós. Eu vou citar aqui vários textos, a gente vai projetar aqui para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Então, Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, a gente tem assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, nela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em um sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprir o que tinha dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem receberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Passagem muito conhecida, né? Acho que todo mundo sabe desse relato, e esse relato a gente encontra também no livro de Lucas, né? Maria fica grávida por causa de uma promessa que Deus já tinha feito, né? E José, a ponto de não envergonhá-la, ia deixá-la só, né? Ia se separar dela, e o anjo aparece para ele e fala: não, você não vai fazer isso não, porque o filho que está nela é do Espírito Santo. E o que nos chama a atenção aqui é o versículo 21, que é para onde nós vamos apontar, sabe? Que diz: ela dará a luz a um filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E esse é o ponto essencial para nós entendermos qual que é o centro da mensagem do Natal, sabe? Se nós não entendermos esse ponto, qual foi o propósito da vinda de Jesus ao mundo, a gente nunca vai reconhecer o Natal com a beleza que ele é, sabe? Não estamos falando dessa beleza que a gente conhece, de decoração, de tudo vermelho, verde, bonito, cheio de luzinha. Não, mas a beleza da essência desse acontecimento histórico que nunca irá se apagar. A chegada do Filho de Deus a esse mundo não foi por acaso. E tudo teve os pontos chaves. Olha só, quando a gente olha um pouquinho mais para o original das Escrituras, o nome Jesus significa Deus salvará. Sabe? Que é o nome que o anjo falou para José colocar o nome no menino que ia nascer. Jesus tinha um nome que tinha um sentido, que era Deus salvará, que já mostrava o seu propósito, o porquê da sua vinda, o
por que que ele tinha. É muito evidente que o nome de Jesus já apontava para algo que iria acontecer, que iria marcar toda a história, que iria marcar toda a humanidade. E se dizer, toda a eternidade. Que a obra de Cristo não passou, os seus efeitos são eternos. É por isso que a Bíblia diz que tem poder no nome de Jesus, mas tem poder de salvação, tem poder de libertação dos pecados, tem poder para purificar aqueles que o creem. Amém? Emanuel, como nós lemos ali, o próprio texto disse, significa Deus conosco. É o próprio Deus vivendo nessa terra. O próprio Deus que viveu aqui nesse mundo. Às vezes, já disse isso aqui algumas vezes antes, mas parece até um livro de viagem, assim, sabe? Vocês já pararam para pensar que o próprio Deus viveu nesse mundo que a gente vive? E que se a gente pegar um avião aqui, como se fosse simples e barato, e formos até Jerusalém, a gente anda nas mesmas terras que ele andou. A gente visita os mesmos lugares que ele viveu. Porque, né, esses lugares existem até hoje, a gente consegue ver fatos históricos completamente que comprovam isso. O Filho de Deus esteve nessa terra. Sabe, isso para mim é maravilhoso, sabe? Isso para mim é de encher os nossos corações. E a primeira pergunta, ao ler esse texto, quando a gente lê o versículo 21, é: de que Jesus iria nos salvar? Sabe? De que ele iria nos salvar? O próprio versículo 21 diz: dos nossos pecados. Por que Jesus precisou vir ao mundo, né? Por que Deus, na sua magnitude, no seu poder, olhou para essa humanidade totalmente perversa e caída e falou assim: a única chance que eles têm é se eu enviar o meu filho a salvar eles dos pecados deles. Lá em Gênesis 6, versículo 5, a gente vê assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos seus pensamentos e do seu coração era sempre e somente para o mal. Esse versículo mostra, quando a gente olha ali para Gênesis, que a gente vê após a queda, né, após Adão e Eva pecarem, a gente vê que toda a humanidade foi contaminada pelo pecado. E que no decorrer da história, Deus olhou para o coração e para os pensamentos do homem e viu que o coração do homem e os seus pensamentos eram somente para o mal. Lá em Salmo 14, verso 2 e 3, a gente vê se o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. E quando nós olhamos assim, fazer o bem, né, a gente pode olhar para nós e falar assim: não, eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal a ninguém. Eu não mato, eu não assalto, eu não sonego, eu não faço nada de corrupto que eu estou contra a lei. Mas há uma grande diferença daquilo que nós chamamos de bom e de justiça e daquilo que Deus chama de bom e de justiça. E quem é o padrão da verdade? Nós ou Deus? Nós ou Deus? Deus. A bondade parte dele, a justiça parte dele. Então nós devemos viver ao padrão de bondade e justiça dele. Então quando ele olha para a humanidade e fala assim: não há ninguém no mundo. Vocês conseguem ver essa pode parecer até cena de filme, né? Quando a gente vê o globo terrestre, aquela coisa de fora da galáxia, a gente fala assim: não há ninguém no mundo que faça o bem. Não há ninguém que não tenha os pensamentos e o coração somente inclinado para o mal. Essa é a realidade da humanidade.
Eu costumo dizer muito que se a gente quer ver a maldade do mundo, a gente não precisa ligar a televisão e nem abrir a janela. Basta olhar para um espelho, sabe? Porque quem aqui que não tem um dia só um pensamento mal, fala mal do colega, reclama disso, reclama daquilo, murmura contra Deus o tempo todo? Isso para Deus é maldade. Quando nós olhamos para o nosso próximo e não desejamos o bem para ele, estamos sendo mal. Porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca. Então Deus olhou para a humanidade inteira e falou assim: todos estão perdidos, todos estão condenados, e só há uma chance deles se salvarem. Eu vou enviar o meu filho, meu único filho, santo, justo. O pecado faz uma distância de nós e Deus que a gente não consegue mensurar, sabe? Existe um abismo de nós longe de Deus até chegarmos em Deus. É gigantesco. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele diz assim: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá, pois as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentira, e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém entra em causa com justiça, ninguém faz tua defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios, falam mentiras e concebem maldade e geram iniquidade. Pesado, né? Mas esse é o relato da humanidade, sabe? As pessoas em Cristo já fazem isso. Imagina longe de Cristo. O pecado tomou conta do ser humano, da qual que não tem uma só faculdade nossa, que seja física, mental e espiritual, que não coopere para o pecado. Todos estamos mortos. Mas em meio a tanta atrocidade, tanta perversidade e maldade, Deus ainda age com a sua misericórdia, com a sua graça conosco. Porque Ele tem um propósito, Ele tem um plano, Ele tem um projeto a ser executado. E nada vai impedir os propósitos de Deus. Não sou eu e nem você que vai impedir. E lá em Gênesis 3, no versículo 15, surge o que a gente poderia dizer de a luz no fim do túnel, sabe? Mas a luz literalmente, aonde ele diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Esse texto está apontando na sua integridade, como que Deus disse que da descendência da mulher viria um para ser o Salvador. Viria um para ser aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que acabaria com o pecado. E ele estava falando de Jesus. A promessa apontava para que em meio a tanto pecado, Deus ainda diz assim: vai vir um da descendência da mulher, da descendência de Maria, da qual nós acabamos de ler, que esse será o Salvador, esse será aquele que purificará o mundo, esse libertará o povo desse pecado, ele será a luz do mundo. Do mesmo modo que o pecado entrou no Éden, do Éden mesmo veio a promessa de salvação, veio a promessa de libertação, e é com essa promessa que nós nos alegramos, é por causa dessa promessa que nós celebramos o Natal, porque nós entendemos que essa promessa era Cristo, e essa promessa veio, e essa promessa se cumpriu. Amém? O profeta Isaías foi um dos grandes profetas que anunciaram a chegada de Jesus, sabe? Anos e anos e anos e anos antes de Jesus vir a nascer de Maria,
O profeta Isaías já tinha sido levantado por Deus para trazer essa mensagem. E lá no capítulo 7 do livro de Isaías, versículo 14, ele diz assim: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Emanuel, Deus conosco. A promessa já tinha sido anunciada. Entenda uma coisa, eu já falei sobre isso aqui, acho que há 3 ou 4 sermões atrás. Quando Deus faz uma promessa, Ele é fiel em cumprir. É por isso que se tornou para-choque de caminhão. A gente vê, Deus é fiel, a gente vê em tudo quanto é lugar. Mas entender que Deus é fiel em cumprir realmente aquilo que Ele prometeu, é somente Ele que pode fazer. Porque nós fazemos promessas e quebramos, né? E final de ano, então, é uma ótima época de fazer promessas e projetos para o ano que vem. Que a hora que chega janeiro, fevereiro, a gente já esqueceu tudo. Não faz nada. Ano que vem eu entro na academia. Capaz, nunca. Então, é todo mundo. A humanidade é assim. A humanidade não cumpre com a sua palavra, mas Deus é fiel em cumprir, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é santo e justo e verdadeiro. Amém? O próprio profeta Isaías traz lá no capítulo 53, uma passagem que a gente já leu, todo mundo já está cansado de ouvir, mas é o que relata essa chegada do Filho de Deus, sabe? Onde ele diz assim, a partir do versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e da sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado na terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Olha só que interessante, anos e anos e anos antes de Jesus vir ao mundo, o profeta Isaías já tinha relatado, já tinha profetizado aquilo que iria acontecer com ele. Isso aqui é simplesmente o relato do sacrifício de Cristo, que ele se entregou e foi sacrificado sem abrir a sua boca, sem resmungar, sem falar nada. Ele se entregou como um cordeiro, e esse cordeiro pagou pelos nossos pecados. Esse cordeiro que nos deu esperança de vida, o sangue desse cordeiro derramado é que garante a nossa vida eterna. Às vezes a gente esquece disso, sabe? Nas nossas vidas corridas, a gente esquece que nós não vivemos para essa terra. Nós estamos simplesmente aqui de passagem. A gente vive esperando a eternidade. Nós estamos aqui somente desfrutando das maravilhas que Deus criou e também padecendo desse mundo mau onde a gente vê cada dia uma atrocidade diferente. Mas isso tudo vai passar, né? Pastor Wagner, eu costumo brincar que daqui a 50, 70, 80 anos, às vezes nem de nós vai ser lembrado, né? Daqui a 120 anos, a nossa geração já nem existe mais. Isso se Jesus não tiver voltado até lá. Mas tudo isso é passageiro que a gente vive, mas a palavra de Deus é eterna. A gente vive para a eternidade. A gente vive para a esperança que ainda há de vir. E quem nos permite viver essa esperança é o sangue de Cristo naquela cruz. O ponto máximo da glória de Deus, com esse propósito todo, foi entregar o seu filho naquela cruz, sabe? Não existe um ápice maior do propósito de Deus. Foi o plano de salvação, aonde Deus foi totalmente glorificado, foi em Cristo morrer naquele madeiro.
E para ele morrer naquele madeiro, precisava ele vir ao mundo, nascer de mulher, viver, padecer sobre tudo isso. E não dá para nós olharmos para o Natal nesse mês e não trazer isso na nossa mente. O porquê que ele veio, qual foi o propósito de Deus com o Natal. Não dá para a gente passar por cima disso e deixar o Papai Noel roubar o lugar, sabe? Não dá para deixar a beleza das luzes, da decoração, da alimentação, do estar em família, igual o Macaulay Culkin que desejou, falou assim: eu não quero presente, eu quero estar com a minha família. É bonito isso? É lindo, mas não é o ponto-chave do Natal. Não é a essência, não é o centro do Natal. Se Cristo, nascido de mulher, não for o ponto-chave do seu Natal, você não está celebrando o Natal. Você simplesmente está se reunindo com a sua família, como em qualquer outro dia, sabe? Se no Natal Cristo não é exaltado pela sua chegada, com o seu propósito de pagar os nossos pecados, o seu Natal é simplesmente uma reunião familiar. Simples assim. O próprio profeta Isaías, no capítulo 53, ele continua no relato a partir do versículo 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho e de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as suas iniquidades deles levará sobre si. Entenda uma coisa, esse relato do profeta Isaías, ele está deixando muito claro que, quando ele diz aqui, o meu servo, é Deus chamando Jesus de servo, sabe? Ele era filho, único filho, era o Deus vivo nessa terra, e ele chama de servo, porque a sua obra, quando ele diz, o servo justo justificará a muitos. Esses muitos é a igreja dele. Ele justificará a muito, e os seus pecados, as suas iniquidades, levará sobre si. A vinda de Cristo para esse mundo tinha um propósito. E qual era esse propósito? Pegar os pecados dos seus, pagar os pecados da sua igreja, pagar os pecados daqueles que ele garantiria pelo seu sangue a vida eterna. Isso deve ser o centro do nosso Natal. Não existe outra mensagem no Natal a não ser: Cristo nasceu para ser crucificado, para pagar pelos nossos pecados. Às vezes a gente pode apontar isso para o que a gente chama ali da sexta-feira da paixão, né? A crucificação de Cristo, mas ali é só a consumação do projeto de Deus. O Natal é Jesus nascendo para morrer, para pagar pelos pecados da sua igreja. Essa é a mensagem do Natal. E se isso for esquecido, e outras coisas inúteis e fúteis que o comércio, que a cultura coloca no lugar, nós não estamos celebrando o Natal verdadeiro. Em João capítulo 1, versículo 29, ele diz assim: e no dia seguinte viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista aqui já estava apontando para Jesus e falando: esse é o Filho de Deus que vai tirar o pecado do mundo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Se isso aqui tu não entrar na sua cabeça, você não entende a mensagem do Evangelho. O Deus justo, o Filho de Deus, o único homem justo,
morreu por causa dos injustos. Qual de nós tiraria a nossa vida para que uma pessoa injusta pudesse viver? Ninguém, não adianta nem pensar. Nenhum de nós. A gente tem a dificuldade de pensar isso para tirar a nossa vida, para dar a vida pela quem a gente ama. Imagina pela quem a gente não ama. Aqueles que são injustos. E o Filho de Deus matou o seu Filho justo para que nós pudéssemos termos vida, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Vocês conseguem entender a grandeza disso? Às vezes o jogo de palavras fica pesado, mas é o que nós acabamos de ler. Deus agradou moer o Filho de Deus e fazê-lo sofrer. Por quê? Por causa do nosso pecado. A vinda de Jesus a esse mundo tinha esse propósito. Não tinha outro propósito. Ele já era um cordeiro que seria sacrificado. Era o Filho de Deus se entregando por nós. Lá em Romanos 1, o apóstolo Paulo escrevendo ali, né, as cartas aos Romanos, versículo 25, ele diz assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e o adoraram e serviram a coisas e a seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. No capítulo 1 de Romanos, se vocês quiserem ler em casa, e eu, em nome de Jesus, insisto para que vocês leiam, é o retrato da humanidade, sabe? Da perversidade do pecado. O que o pecado fez com o homem. Leia em casa com calma, com tranquilidade. Romanos capítulo 1. Porque a humanidade preferiu adorar e a servir coisas e seres criados do que seguir a vontade de Deus, do que ouvir a verdade de Deus. A verdade de Deus foi totalmente rejeitada pela humanidade por causa do pecado. Como eu li aqui, Deus olhou para a humanidade e falou assim: não há ninguém que busque fazer o bem, ninguém, porque todos rejeitaram a minha verdade. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 3, ele vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da minha graça. Destituídos estão da graça de Deus. A humanidade inteira é pecadora. Embora você seja uma pessoa boa, um homem trabalhador, um excelente esposo, uma mulher maravilhosa, um exemplo de mãe, mas se tu não reconheceu Cristo como seu único e suficiente Salvador, você está debaixo da ira de Deus. E o único jeito que Deus olhou para essa humanidade perdida, o único modo que Ele olhou e falou assim: para salvar essa humanidade, era enviar o seu Filho. Vocês conseguem conceber a ideia que Jesus já veio para nascer com um propósito de morrer? Todos nós, a gente nasce e vai morrer um dia, não é? Mas Cristo veio com um propósito de morrer por pecadores, igual eu e você. Ele veio com um propósito de se entregar. Um único homem justo e bom que viveu aqui nessa terra morreu por mim e por você, para pagar pelos nossos pecados, para que nós possamos ter vida eterna. E nós simplesmente negligenciamos isso no Natal, fazendo todas as coisas de bonito, de bom, de rotina, de legal, e esquecemos do centro dessa mensagem. A gente se preocupa o mês inteiro com a ceia, e muitas vezes, tristemente, antes da ceia não se faz uma oração em família. Está todo mundo preocupado só em comer, beber, dar presente, ganhar presente. É lindo, é legal, sim, mas não é o Natal. Natal é o Filho de Deus sendo sacrificado por nós. Não dá para nós celebrarmos a beleza do Natal,
a beleza de Cristo nascendo se nós não entendermos quão pecadores nós somos. Porque a chegada de Cristo foi por causa de pecadores, eu e você. E é muito duro dizer que nós somos a causa da morte do Filho de Deus. Nossa, agressivo isso, né? Mas é o que a Bíblia diz. Nós somos a causa do Filho de Deus ter vindo, nascido, um bebezinho lindo daquela virgem, que cresceu, que virou homem e se sacrificou naquela cruz. E se nós deixarmos essa mensagem ser apagada, não existe Natal. Não existe a essência verdadeira da beleza do Natal. O Natal não se trata de festa, de comida, de comunhão, de harmonia, de presente, de Papai Noel. Isso não é Natal, isso é simbolismo. Natal é Cristo nascendo para ser crucificado, para pagar pelos nossos pecados. Se isso for esquecido, não existe o que celebrar. E se a igreja de Cristo não celebra essa mensagem, ela se torna mais pagã do que aqueles que julgam a celebração do Natal. Se nós que entendemos a grandeza de Cristo e entendemos quem Cristo é, se nós não celebrarmos o verdadeiro Natal, nós estamos nos tornando pagãos. O profeta Isaías, lá no capítulo 9, ele disse assim: porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isso é uma das maiores promessas que a gente tem. Esse menino que nasceria, Jesus, o nosso Salvador, maravilhoso conselheiro, o Deus forte, príncipe da paz. Não existe paz que o mundo pode te dar que seja comparado à paz que Cristo te dá. Às vezes a gente pode estar vivendo um momento que está tudo bom na sua vida, sabe? Prosperidade, família, trabalho, tudo. Mas ainda falta algo dentro de você, sabe? E falta aquela paz que excede todo entendimento. Falta aquilo que você está rodeado de luxos, de prazeres, de alegria, mas quando você bate a cabeça no seu travesseiro, está faltando algo na sua vida. E isso só Deus pode te dar. E isso que está faltando na sua vida é Cristo Jesus. O sangue do Filho de Deus foi nos dado como o maior dos presentes, sabe? O sangue de Cristo derramado naquela cruz pagou os nossos pecados. E no Natal a gente acha que a gente pode dar o melhor presente para todo mundo, né? A gente se preocupa com isso o ano todo. O que eu vou dar de presente para o meu filho, para minha esposa, para o meu pai, para minha mãe? É legal, mas isso não é o Natal. O melhor presente que você pode dar a alguém no Natal é falar de Jesus para ela. O maior presente que você pode dar para alguém é na hora dessa celebração de Natal, você juntamente com a sua família estar em oração e apresentar Cristo Jesus, apresentar a verdade do Evangelho. O maior presente que alguém pode receber, totalmente imerecido, é Cristo na sua vida. E a igreja é chamada a falar de Jesus. Pregue a todo instante, ide pregar o Evangelho, foi a ordem de Jesus a seus discípulos. E a maior demonstração de amor para alguém não é dar o maior presente mais caro, é falar de Jesus para ela, é orar pela vida daquela pessoa. Você quer saber se você ama alguém?
é se você ora pelaquela pessoa. Se você não ora para aquela pessoa, você não a ama. Você sabe por quê? Porque é uma demonstração de amor que a outra pessoa não precisa ficar sabendo. Sabe? Quando você dá um presente para uma pessoa, aquela pessoa fica toda envaidecida, fica cheia, fala assim, nossa, como eu sou amada. E quando você ora, aquela pessoa não vê aquela atitude sua. Mas você está colocando o nome dela diante de Deus. Seja quem for, ore por alguém hoje. Amém? O profeta Isaías capítulo 12 diz assim: naquele dia você dirá, eu te louvarei, Senhor, pois estava irado contra mim, mas a tua ira desviou-se, e tu me consolastes. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é minha força e meu cântico, Ele é a minha salvação. Deus é minha salvação, terei confiança e não temerei. Isso deveriam ser palavras nossas todos os dias, sabe? Nos dias de dores, nos dias de angústia, nos dias de aflições. Deus é minha salvação. Eu não temerei, eu confiarei nele. Gente, eu já estou terminando. E o Natal deve nos fazer pensar sobre a nossa conduta, sabe? Sobre a nossa conduta cristã. Sobre como nós estamos caminhando com Deus, sabe? Como nós estamos caminhando verdadeiramente como cristãos. Porque é muito fácil a gente se intitular cristão, não é? É muito fácil. Hoje é quase que modinha ser crente, frequentar uma igreja. Hoje de qualquer esquina tem uma igreja. Agora, você se portar como um cristão, discípulo de Cristo, é totalmente diferente. E quando nós entendemos a mensagem do Natal na sua essência, quando nós entendemos que a mensagem do Natal é Cristo nascendo para ser crucificado, a morrer pelos nossos pecados, isso deve fazer-nos refletir sobre a nossa postura diante de Deus, sabe? Como nós estamos vivendo, sobre nossa vida de oração, sobre nossa vida de leitura, como nós estamos nos portando diante desse mundo mal, caído, desse mundo perverso. Nós estamos sendo diferente do mundo, nós estamos caminhando na mesma via, nós estamos sendo referência positiva para as pessoas, sabe? Ser uma pessoa boa é obrigação de todo mundo, sabe? É social isso. Agora, ser um cristão diferente, ser sal e luz, como a Bíblia diz, é nossa obrigação como pessoas regeneradas e nascidas de novo. E se nós não temos vivido assim, a gente tem que refletir sobre a nossa fé, sobre a nossa postura e até mesmo sobre a nossa conversão. Porque ser igual ao mundo não é ser cristão. Nós fomos chamados a ser diferentes, a ser santos. Ser santo é ser separado. E o Natal tem que trazer essa mensagem para nós, essa reflexão. Cristo morreu no meu lugar. E se eu estou agindo da mesma forma ou ignorando isso, eu preciso rever a minha fé. Eu preciso me arrepender. Eu preciso prostrar o meu joelho no chão e clamar a misericórdia de Deus. Tito capítulo 2, versículo 14 diz assim: Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Se nós
não estamos praticando boas obras sustentados pela nossa fé, a nossa fé está errada. A nossa fé é em qualquer outra coisa, não em Cristo Jesus. Os pagãos no passado e até hoje sacrificavam animais em nome de uma verdade, em nome de uma fé que eles achavam que vivia. Eles celebravam coisas baseadas em coisas que eles acreditavam. E nós cremos em um Deus que foi sacrificado. E esse deve ser o nosso Natal, celebrar a vinda daquele que seria sacrificado por nós. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai eterno, Senhor Deus bondoso, misericordioso e soberano, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Nós somos exortados por Ti, nós somos alimentados pela Tua palavra, e pela graça do Teu Espírito entre nós, o Senhor, Tu nos convenceu e nos deu capacidade de entender a grandeza da Tua mensagem. Te pedimos, Senhor, como igreja do Teu Filho Jesus, aviva essa mensagem em nosso coração e convence-nos, Senhor, das nossas falhas. Convence-nos, Senhor, que a mensagem do Natal que estamos vivendo, que vamos passar por esse mês, seja viva em nosso coração e em nossa casa. Que o Filho de Deus, que veio a esse mundo para ser sacrificado por causa dos nossos pecados, que essa mensagem possa não ser ofuscada diante dos nossos olhos por decorações, por reuniões familiares, por simbolismos e aquilo que a cultura colocou nos nossos dias. Que a Tua verdade, Senhor, seja eterna em nosso coração e que nós, como Seus filhos, possamos viver essa mensagem dia após dia. O Filho de Deus foi sacrificado naquela cruz. Nós vamos orar e eu vou pedir que você fique de pé para louvar ao Senhor por esta palavra, que Deus possa ter instruído os nossos corações. Celebração ou paganismo, Senhor, que nós possamos celebrar a vinda de Teu Filho. Obrigado, Senhor. Pai, nós Te agradecemos por esta manhã e por esta palavra dita aos nossos corações. E agora nós queremos manifestar através dos louvores, do cântico, da adoração, da alegria, ó Deus, a nossa satisfação, como eram aqui nos Salmos, Pai. Selar, selar. Nós paramos para meditar, nós paramos agora para refletir, paramos também para adorar aquilo que o Senhor fez. Obrigado por revelar-se a nós através da Tua palavra, nos instruir, nos corrigir, consolar, confortar, em nome de Jesus, Pai. Manifeste aos nossos corações a graça de Cristo. Aqueles que ofertarão nesta manhã, aqueles que trarão a Deus até a Tua presença, a Tua oferta, que seja de alegria, mas também que o Senhor possa manifestar na vida deles graça todos os dias, Pai. Concedendo a eles saúde, provisão, recursos, para a glória do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, essa é a nossa oração e o nosso momento de louvor e adoração. Em nome de Jesus. Porque
Ele vive, amém? Glória a Deus. Irmãos, nós já vamos terminar. Domingo que vem nós teremos ceia, né? É um sacramento e um privilégio também de Deus para a igreja. Então, participe. Nós falaremos sobre a boa notícia do Natal. No terceiro domingo será sobre o sentido e o propósito. E o último, ele veio, ele foi e ele voltará. Amém? Nós vamos continuar nessa série baseada aí no filme Esqueceram de Mim, que traz somente a gente queria lembrar vocês disso. Muitos infelizmente esqueceram de quem é o principal protagonista do Natal. Senhor, muito obrigado por esta manhã, por este momento de culto, aonde a proposta e o objetivo é glorificar ao Senhor, é exaltar quem Cristo é, ó Deus, reconhecer, conhecê-lo e cada vez mais estar dependente de Ti. Obrigado por todos que estiveram aqui nesta manhã, aqueles que não puderam, e que o Senhor esteja falando aos corações de cada um deles, manifestando a sua graça, ministrando o seu amor, em nome de Jesus. Leve-nos em segurança, leve-nos em paz, e que essa semana seja uma bênção na vida de cada um deles. É o que nós pedimos, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.